Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Um programa feito especialmente para vocês. Liguem e participem. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Os senhores sabem, nós estamos aqui todas as terças-feiras a partir das 19h30 para conversar com os nossos telespectadores e levar todas as informações necessárias para o povo friburguense. Eu hoje vou começar o programa lendo um pronunciamento de um general do Exército, e que esse pronunciamento foi intitulado da seguinte maneira: temos a obrigação de evitar uma guerra civil sangrenta. Esse general é o general João Camilo Pires de Campo. Foi publicado essa matéria do general no site do OCC e foi publicado no dia 29 de junho agora de 2014, quer dizer, novinho, fresquinho. Vamos lá. Só para lembrar que ainda estamos vivos. Estamos nas ruas e de olho em tudo. Os desavisados, aos que desejam o caos, aos que ferem a Constituição Federal, aos que minam por decretos espúrios a democracia brasileira. Lembramos que estamos mais vivos do que em 64 e que nenhuma ideologia é capaz de fazer as cabeças dentro das Forças Armadas brasileiras. O tranco vai ser forte e quem não acreditar
é bom começar a orar. Podem se preocupar, podem se desesperar aqueles que, políticos ou não, permitiram que a nação chegasse ao atual estado de degradação político-institucional. Não queremos choros e lamúrias, não queremos arrependimento e anistias. Preparem-se e não diga que não foram exaustivamente avisados. O recado está dado. Palavras duras de alerta e de aviso aos canalhas, corruptos e traidores da pátria. Cuidado, pois os homens dos botões dourados já marcham nas ruas. O Fernando Henrique Cardoso passou mais de 2 horas em uma reunião de portas fechadas com o linha dura e democrata, o general de Exército do Comando Militar do Sudeste, João Camilo Pires de Campos. Fernando Henrique Cardoso saiu da reunião com um semblante nervoso e tenso. O que será que o general linha dura e de quase 2 metros de altura e olhar direto disse para Fernando Henrique Cardoso? Seria o decreto de Dilma que extingue o Congresso Nacional o motivo da reunião? Se o decreto 8.243 for aprovado, teremos um governo que governará o país por meio de decretos e através de assembleias bolivarianas. A democracia seria totalmente extinta e a nação inteira estaria sob uma ditadura de proletariado. O clima é o mesmo de 1964, quando o governo de João Goulart exercia um forte domínio sobre os movimentos revolucionários. Quando Jango incentivou as greves e fez ameaças à democracia. Quando Jango espalhou e insultou o ódio na sociedade no intuito de gerar um conflito de classes. Quando Jango promovia discursos insanos e dementes, incentivando a desapropriação e a invasão de terras e empresas. Dias atrás, em um programa de televisão, o apresentador Ratinho disse em bom tom: cuidado com os homens de botões dourados. Já Fernando Gabeira foi mais objetivo e disse: esquerdistas, cuidado que a polícia está chegando. Seriam estes sinais de alerta para aqueles que zombam do povo e da justiça. O que estaria realmente acontecendo por trás das cortinas do poder que ainda não sabemos. Há exatamente 25 dias, Fernando Henrique Cardoso disse que os brasileiros não sabem o risco que correm. A preocupação de Fernando Henrique Cardoso com certeza tem algo em relação a uma possível reação militar do alto comando do Exército. Não faz muito tempo, e um outro general, Valmir Fonseca Azevedo, disse que o Brasil corria o sério risco de uma guerra civil e que aqueles que não acreditassem em uma ação militar seria melhor se colocarem de joelhos ou irem para Cuba, pois muita gente poderia ser fuzilada em praça pública. Um recado direto para os corruptos e traidores da pátria que se escondem por trás da democracia, ou melhor dizendo, os caras vermelhas do PT. O general Valmir Fonseca Azevedo não está na ativa, mas tem uma grande influência dentro do alto comando militar. Também de linha duríssima, o general não poupa o governo comunista de Dilma Rousseff, e inúmeras vezes escreveu artigos contra os desmandos do governo para a revista militar. Para Gabeira, um ex-terrorista e ex-comunista, dizer o que disse, e para Fernando Henrique Cardoso pedir uma reunião conjuntamente com o general João Camilo, é sinal de que alguma coisa muito séria estaria ocorrendo nos bastidores do país. A hora do pau estaria chegando. No Brasil dos corruptos e bandidos políticos, ainda há patriotas que ostentam o brasão da justiça, da dignidade, da honra e da moral. Que venha o que vier, pois o povo patriota estará sempre do lado da lei e da ordem.
O Brasil se cansou de ismos, comunismos, socialismos, liberalismo, modernismo, ismos e mais ismos. O Brasil se cansou das roubalheiras, se cansou da corrupção, se cansou de politicagem, se cansou de políticos safados, de políticos corruptos, de juízes vendilhões, de marginais que se escondem por trás da democracia. O Brasil se cansou de comunidades controladas e dominadas por marginais do tráfico, se cansou das drogas, da vagabundagem e se cansou dos bandidos, dos menores infratores, da violência urbana, das invasões de terras e da violência da destruição familiar. O Brasil se cansou de pedofilia, dos estrupos incentivados pelo governo, da homofobia, do gaysismo, do coitadismo, do racismo. O Brasil se cansou da impunidade política, da corrupção da justiça vendida, das obras superfaturadas, das obras inacabadas, dos crimes de lesa pátria, dos rombos nas contas do governo, nos saques bilionários nas estatais, nos escândalos na política, das conspirações, dos crimes cometidos pelo governo contra o povo brasileiro, do inchaço do governo que onera o Estado brasileiro em bilhões de reais. O Brasil se cansou das maracutaias, das lavagens de dinheiro, dos mensalões, dos propinodutos, dos desvios de verbas, das obras financiadas pelo governo com dinheiro do povo brasileiro para beneficiar países comunistas e então ligados ao Fórum de São Paulo. O Brasil se cansou de traição, de mentiras, das farsas das pesquisas compradas, da mídia corrompida, da liberdade controlada, da censura velada, das perseguições, do policiamento do Estado, dos projetos empurrados com a barriga, de obras inacabadas e inauguradas oficialmente pela cara de pau e pela horda de canalhas que só pensam no poder. O Brasil se cansou de tanto atraso, se cansou da falha de saúde, de hospitais decentes, de escolas decentes, de ensino de qualidade, de segurança pública, de estradas asfaltadas e bem cuidadas, de portos de segurança pública, de estradas asfaltadas e bem cuidadas, de portos modernos, de aeroportos seguros e eficientes, de saneamento básico em todas as regiões desse país, de qualidade de vida e de projetos que realmente desenvolvam esta nação de milhões de brasileiros. O Brasil está cansado, enojado, furioso e revoltado. O recado está dado. Se preparem, pois haverá ranger de dente. Fonte, OCC. Tem uma foto que eu não tenho aqui. A fonte da foto é da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, esse é um pronunciamento do general e que é uma coisa seríssima. Quem conhece isso tem que parar, tem que se preocupar e tem que analisar. A coisa, eu venho dizendo aqui nesse programa, gente, alguma coisa tem que acontecer nesse país. Esse país não pode continuar do jeito que está. Alguma coisa tem que acontecer. Nós vimos agora aí, gente, o presidente do STF se aposentou, por alguma coisa aconteceu com ele, alguma ameaça, alguma coisa, e já botaram todo mundo na rua. Já botaram todo mundo na rua. Isso aí é o órgão máximo da justiça brasileira. Isso aí é o caos do país. Isso aí que nós estamos vendo é o caos do país. Está todo mundo já indo para casa, indo para a rua. Então, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa, no meu entendimento, vai acontecer, e esse pronunciamento do general não é brincadeira, né, doutora Tabata? É verdade, Nildo, e infelizmente essa é a realidade que o país vive, né? Eu acredito que os militares ainda não tentaram tomar o poder com esperanças no pleito de 5 de outubro, um pleito que depende única e exclusivamente de nós brasileiros. O evitar de uma nova ditadura militar está nas mãos do brasileiro em tentar trocar o que hoje não está dando certo no país. E se, infelizmente, o que supostamente as pesquisas indicam, que pesquisa
não elege ninguém, se continuar do jeito que está o governo maior, o governo da República, eu, infelizmente, temo por uma atitude do Exército, infelizmente, no Brasil. Aí nós vamos perder o nosso direito de escolher o nosso presidente. Mas, se for necessário isso para o Brasil voltar para o eixo, né? Botar o Brasil no eixo, quem somos nós para dizer que não, né? Minha gente, a coisa é muito séria. Eu vou mostrar aqui aos senhores, a urna eletrônica é realmente segura? Todo mundo tem essa dúvida e entendemos que se a urna eletrônica fosse segura, os países de primeiro mundo adotariam a urna eletrônica e não tem nenhum país de primeiro mundo com a urna eletrônica. Antes de começar o programa, eu escutei um amigo aqui dizer para mim que a única se a urna fosse a única segurança é a alça do caixão. Essa é a urna segura, a urna do caixão. A alça do caixão é que é uma arma segura. Mas é a pura verdade. Só escrever. Passado quase um século marcado por uma república mantida à base da fraude, 2 ditaduras e uma experiência republicana repleta de instabilidades políticas, o Brasil inaugurou em 1985 a sua nova república, com um verdadeiro marco em defesa da estabilidade institucional e do desenvolvimento econômico e social. Um dos principais pontos desse novo procedimento democrático foi a instauração da urna eletrônica, tratada como uma evolução da democracia que estabeleceria agilidade, modernidade e segurança aos milhões de eleitores do país na escolha dos seus governantes. Infelizmente, com uma análise mais apurada, chegaremos à conclusão de que esse pensamento se dá muito mais como uma forma de conforto psicológico do que pela real segurança existente na nossa urna eletrônica. Nossa primeira experiência democrática eletrônica se deu em Santa Catarina, 7 anos após a experiência indiana, o que impediu o nosso reconhecimento da paternidade do dispositivo. A urna eletrônica foi instaurada em maior escala no país pela primeira vez nas eleições de 1996, em mais de 50 municípios, e implantada todas as regiões do país nas eleições de 2000, com a implementação e larga escala. A discussão sobre a real segurança do modelo por especialista em informática se tornou inevitável. O primeiro relatório sobre o assunto foi o da Unicamp, elaborado por professores da instituição. Recebeu conclusões tão ambíguas sobre o seu resultado que outros estudos sobre o caso foram indispensáveis. O relatório da Cooper, encomendada pelo PT a professores da UFRJ, com resultados inconclusivos sobre a segurança. O relatório da SBC, encomendado pelo TRE e elaborado por professores da UFMG e da UFSC, cujo diagnóstico tratou da possibilidade de identificação física do votante e da dificuldade na transparência de auditabilidade. O relatório Brisa, mantido em sigilo por muitos anos, cujo resultado expôs a falta de atendimento aos parâmetros internacionais de transparência pelo principal engenheiro por trás de urna eletrônica. Então, minha gente, tem diversos relatórios que não garantem a segurança da urna eletrônica. Um estudo mais polêmico sobre o tema, entretanto, foi o relatório da UNB, realizado por uma equipe de professores de instituição ao TSE. O relatório atesta a possibilidade de quebra do sigilo e uma possível adulteração dos votos. Em apenas um teste, conseguiu quebrar não apenas a suposta existência de um sigilo dentro das eleições no Brasil, como demonstrar que a transparência e a auditabilidade se encontram prejudicadas com esse sistema. O TSE, como de praxe, minimizou os efeitos e afirmou que uma simples melhora do algoritmo poderia acabar com estes problemas. Resta saber como confiar em um aparelho cujo próprio tripé, sigilo, transparência e auditabilidade não são respeitados ou, na melhor das hipóteses, não são, no mínimo,
de duvidosa apuração. Então, esse é algumas coisas que eu trouxe aqui da urna eletrônica. Gente, ninguém acredita nessa urna eletrônica. Eles entram, os hackers entram nas contas bancárias. Não é, doutora Tá? Verdade. Eles entram nos piores lugares, nos lugares mais difíceis do mundo. Porra, na urna eletrônica. É brincadeira, né? Não é brincadeira, doutora Tá? Com certeza. Não, e, é brincadeira assim, isso. Você frauda tudo hoje em dia, né? Por que não se fraudar, então, uma urna eletrônica? Não teve uma reportagem que você estava lendo esses dias, Nildo, que se proibiu a... Como é que foi? Que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o quê em relação à urna? Você estava lendo lá a reportagem esses dias na internet, a verificação da urna antes da inseminação? A senhora quer ver aqui, ó. Até mesmo países que já importaram a urna eletrônica brasileira perceberam que o aparelho não consegue oferecer uma eleição verdadeiramente segura, como a Justiça Eleitoral Paraguai, a Justiça Holandesa e a Corte Constitucional Alemã. Em todos esses casos, houve o reconhecimento que a lisura da eleição não pode ser tida através de softwares em caráter duvidoso. Então, você vê que todo mundo já testou isso, inclusive países de fora. E a urna eletrônica continua no Brasil. E vem mais uma eleição com a urna eletrônica. E aí é que o povo tem que abrir os olhos. Aí é que as entidades têm que abrir os olhos. Porque, minha gente, o PT, para ganhar essa eleição, ele vai fazer o diabo. Os senhores não se iludam, não, que eles não vão querer perder essa eleição de maneira nenhuma. E muita coisa pode vir a acontecer. Não é verdade? Você pode fraudar a própria urna, você pode fraudar o pendrive que você retira após o período de votação, até aquele trajeto que o pendrive faz do local de votação até lá onde você tem que entregar ele, entendeu? E ele passar para o computador para jogar no sistema, não sei o quê. Existem muitos modos de se fraudar uma eleição. No papel também não é confiável, não. Entendeu? As pessoas antigamente, os escrutinadores, né? Os escrutinadores, voto em branco ali, eles fraudavam aquilo. Não vai fraudar com essas urnas eletrônicas? Hoje em dia o que nós temos aí são especialistas em fraudar as coisas. Se você acessa conta de banco, se entraram no site da Casa Branca, lá nos Estados Unidos, por que não vão se fraudar uma urna eletrônica? Uma coisa que o Brasil é só do Brasil, como diz o nosso amigo. Se a urna eletrônica fosse tão confiável, os Estados Unidos, que é o pai do computador, estaria adotando a urna eletrônica também, né? Doutora Tabata, estamos condenados a termos que insistir num sistema que, por mais útil que tenha sido durante determinado momento, encontra-se em desconformidade com os padrões internacionais de segurança das eleições, cujo resultado é um extenso número de municípios com suspeita de fraude nas urnas eletrônicas. Já tivemos isso aqui no Brasil, Com né? certeza. Perfeito. É impossível olharmos para um cenário político minimamente confiável para o eleitor sem que tenhamos mecanismo de controle para que a sua vontade seja soberana nas eleições. Um passo inevitável para que isso seja possível é, sem dúvida, questionarmos e extinguirmos a atual urna eletrônica brasileira, uma peça tão arcaica que estaria melhor aproveitada no museu ao lado de fósseis de dinossauros. É lá que essa urna estaria na melhor colocação. Então, é as eleições desse ano que todo mundo precisa ficar atento. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu agora vou passar a palavra para a doutora Tabata falar do Cantinho do Idoso, porque eu prometi isso no programa passado. Doutora Tabata, por gentileza. Eu já trouxe aqui a matéria que eu vou falar hoje, mas como muitas pessoas me procuraram e andam me procurando e tá no auge os comentários sobre o concurso de 99, o concurso de 2007, o provável concurso de 2015 que está para sair,
E assim, a dificuldade que a pessoa acima de 40 anos tem para conseguir uma colocação no mercado de trabalho, imagine uma pessoa acima de 60 anos. Então, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, ele preparou, ao ser elaborado, se preocupou meio que forçadamente com essa parte. Então, o que esse estatuto ele prevê no seu artigo 26? O idoso ele tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. O que acontece? Não é porque eu completei 60 anos que eu não tenho condições de trabalhar. Eu tenho sim condições de trabalhar, mas o meu empregador, a sociedade, ela tem que me respeitar com relação às minhas condições físicas, às minhas condições intelectuais e psíquicas. Não é simplesmente eu completei 60 anos, vou ser aposentado. Tá? A aposentadoria compulsória, ela existe para quê? Para fazer com que você descanse. Mas se você se aposentar e quiser continuar trabalhando, você pode. Mas desde que seja respeitado as suas condições intelectuais e psíquicas. Com isso se busca o quê? Se busca uma velhice digna e feliz. Tá? E é uma decisão do trabalhador, o diferencial dele, do idoso, que vai imprimir a sua necessidade e a sua condição de estar ali desempenhando as suas funções. Tá? O artigo 27 do Estatuto, ele estabelece o seguinte: na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que o cargo exigir. No seu parágrafo único, ele estabelece o seguinte: o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. O que acontece? Alguns concursos, eles colocam a idade limite para você prestar o concurso como a idade de 65 anos. Porque existe o famoso triênio, que é um abono que se tem de 3 em 3 anos no concurso, no emprego público. Só que para você ter direito ao seu primeiro triênio, você tem que passar pelo estágio probatório. E ele, em algumas, dependendo da profissão, ele varia de 2, 1 até 3 anos. Então se estabeleceu que o primeiro triênio seria de 5 anos. Então, quer dizer, por isso a idade de 65 anos, porque você é investido no cargo público e você vai ter direito a pelo menos um triênio durante esses 5 anos. E você vai completar os 70 anos de idade e vai ter a aposentadoria compulsória, aquela aposentadoria que é obrigatória, que é uma obrigação dada pelo governo. Em outros casos, não se pode colocar idade máxima para você prestar o concurso. Idade mínima, sim. Tá? Tanto que está se prevendo aí a alteração de alguns concursos, a idade mínima ser de 35 anos. E não se pode botar limite na idade exatamente porque o critério de desempate é exatamente a idade. Se eu faço um concurso e tenho a mesma pontuação que uma pessoa de 50 anos, a vaga é dessa pessoa de 50 anos por causa da idade. Só que tem um porém. O maior problema nessa história toda é a fiscalização, a falta de cultura em lidar com o idoso. É um grande problema que o Brasil possui. E, apesar do Estatuto procurar proteger o idoso, vamos dizer que uma boa parte do que ele estabelece, principalmente com relação à profissionalização e o trabalho, não é cumprido. Não é cumprido por quê? Por falta de conhecimento do idoso com relação aos direitos que ela tem.
não só o idoso, mas qualquer outro, a empregada doméstica, qualquer outro empregado, a falta de conhecimento dos seus direitos faz com que não haja fiscalização e faz com que o idoso seja desprotegido, assim como as outras áreas também. E, por fim, o artigo 28, ele tem o que ele estabelece? Que o poder público, ele criará e estimulará programas de profissionalização especializada para o idoso, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares remuneradas. Muitos idosos possuem determinadas habilidades, né? Determinados potenciais, e essas habilidades potenciais podem ser utilizadas em alguma forma de emprego. Ele também estabelece que o poder público ele terá que preparar os trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulos a novos projetos sociais, conforme seus interesses e esclarecimentos sobre os direitos sociais da cidadania. Infelizmente, por falta de conhecimento do idoso, isso não é posto em prática. E ele também teria que estimular as empresas privadas para a admissão do idoso ao trabalho. Infelizmente, também, por falta de conhecimento, ele também não faz isso. Então, quer dizer, o Estatuto, ele traz o direito do trabalhador, o direito do idoso, mas por falta de conhecimento e por falta de preparo e de fiscalização, ele não é cumprido na sua integralidade ou, quiçá, é cumprido. Então, a doutora Taba colocou aí para os senhores o Estatuto, sobre o Estatuto do Idoso. É importante essas colocações, que as pessoas começam a saber, a movimentar o Estatuto, porque se você não cobrar, não questionar o seu direito, a lei cai em desuso. 2523-9705, participe aí do nosso programa. Eu costumo dizer que esse país, esse estado, esse município, são todos atípicos, e é verdade. Olha aqui. Nas próximas eleições, em alguns estados, já entrarão em ação as chamadas urnas biométricas, em que os votantes serão liberados e seus votos aceitos pela impressão digital. Muita gente não deve estar sabendo disso. Os bancos também avisam que a identificação por digitais será em breve obrigatória, para que os correntistas façam uso de caixas comuns ou eletrônicos. Já tem instalado, né, naquelas caixas do banco, né? Sim, já. Em alguns bancos já usam biometria. Mais uma vez comprova-se que no Brasil há coisas feitas sem qualquer estudo acurado. Eles não estudam nada, eles não querem saber de nada, eles querem fazer. Senão, os mentores da ideia saberiam que, com o passar do tempo, operários que têm contato com produtos abrasivos, donas de casa que lidam com produtos de limpeza e idosos pelo natural desgaste, perdem parcialmente ou totalmente as suas impressões digitais. Quanta gente não tem impressões digitais, né, doutora? Com certeza. Quanta gente? É muita gente. Um acidente, não é pouca gente, não, é muita gente. Justamente por esse motivo, países do chamado primeiro mundo já trocaram a identificação digital pela realizada através da íris, tão segura quanto. Primeiro mundo. Aqui eles estão botando agora a digital, que já não serve para mais nada. Realmente, não é nem de terceiro mundo, é de quinto, sei lá quanto mundo é esse diabo desse nosso país. A persistirem aqui na medida, pergunta-se, contingente expressivo da população ficará sem poder votar. Não tenham dúvida. Muitas e muita gente não vão poder votar, porque tem problema nas impressões digitais. E terá que deixar os seus recursos entesourados lá no banco. Eu só posso tirar com o dedo, eu não tenho impressão digital, como é que eu vou tirar meu dinheiro lá do banco? Vai ficar lá entesourado, lá no banco. Para que serve isso, minha gente? Isso serve para quê? É um estímulo à abstenção e ao calote. Eles vão estimular com isso a abstenção e o calote. O cara não vai votar, o outro não vai dar o calote e vai ficar isso. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil governado há 12 anos pelo PT, pela Dilma Rousseff, e que só nós, brasileiros, agora em outubro, temos que resolver esse problema. Tomara que Deus ilumine a cabeça dessa gente e a gente consiga resolver esse problema.
Não é fácil, mas não é impossível. Na semana passada, o seu Cardoso de Muri mandou aqui para mim, colocou aqui para mim: parabéns pelo programa, Niedo. Eu queria perguntar ao doutor Márcio e à doutora Tabla se existe alguma mudança na lei que os filhos de militares de Marinha não têm mais direito de ficarem recebendo após a morte dos pais, no caso, as filhas mulheres. Bom, senhor Cardoso, é o seguinte: filha de militar e maior de 21 anos tem direito à pensão do pai, se ele já era militar à época da entrada em vigor da medida provisória 2215/2001. Se ele já era militar nessa época, as filhas têm direito. A medida provisória 2215/2001 mantinha os benefícios da Lei 3.765/60 para aqueles que já eram militar quando a referida norma entrou em vigor. Ela mantinha. A lei que dispõe sobre as pensões militares previa o direito das filhas maiores de 21 anos à pensão, mesmo se casadas. Essa lei foi alterada pela medida provisória 2215/2001, que excluiu essa possibilidade. Então, essa possibilidade está excluída pela medida provisória 2215. A conclusão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que o dispositivo constitui exceção do artigo 7º da Lei 3.765/1960, na redação do artigo 27 da medida provisória 2215/2001. Assim, aqueles que eram militares na data da entrada em vigor da referida medida provisória têm o direito à manutenção dos benefícios da Lei 3.765/60, mormente no que se refere ao rol de beneficiários, desde que contribuíram com o desconto adicional e opcional de mais 1,5%, além dos 7,5% obrigatórios de sua remuneração. Então, a medida provisória garantiu que, quando as pessoas já eram militar naquela época que ela entrou em vigor, 2001, e as pessoas contribuíam com mais 1,5% do seu salário, né, somado com os 7,5% que era obrigatório, essas filhas continuam com direito. Quem não contribuía com 1,5% não tem direito. Não tem direito. Concorda, doutora Otávio? É exatamente isso. Boa parte dos militares contribuíram, né? Era descontado automaticamente no mas o 1,5% não era descontado automaticamente. 1,5% era as pessoas que escolhiam. O 7,5% é que era obrigatório. Então, eu acho que eu consegui trazer essa resposta para a pessoa, para o senhor Cardoso de Muri. Seu Cardoso, qualquer dúvida maior, o senhor, por gentileza, entre em contato conosco. Ontem eu recebi, semana passada também eu recebi aqui do seu Carlos de Olaria, e ele colocou aqui: Niedo gostaria de saber se é correto helicóptero pousarem aqui em Olaria. De vez em quando, um helicóptero pousa aqui perto do estacionamento do supermercado Bramil. Não é preciso autorização? É correto isso? Se não é, por que eles insistem? Não gosto nem de pensar se porventura ocorrer alguma falha nesses helicópteros. Bom, eu peguei uma decisão do inquérito da ANAC, e com um fato igualzinho a esse daqui, só que esse helicóptero, nessa decisão da ANAC, ele pousou num condomínio, e a empresa desse helicóptero foi condenada a pagar uma multa. Eu estou com a decisão toda aqui na minha mão, entendeu? E é terminantemente proibido, até porque nós temos aqui um requisito para a construção de helipontos. Olha, para construir um heliponto, as pessoas não imaginam o que tem que ser feito. É muita coisa para ser feita para construir um heliponto. Então, no local citado onde o helicóptero pousa e decola, é uma área residencial, onde aqui o senhor Carlos mandou para mim. No local citado onde o helicóptero pousa e decola, é uma área residencial onde
ocorre movimentação de inúmeras pessoas e veículos. Possui edificação com várias residências que abrigam diversas famílias, portanto, sendo infração aos preceitos da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa lei é o Código Brasileiro de Aeronáutica, na sua essência. O artigo 289 proíbe terminantemente esse tipo de pouso e decolagem. A área utilizada pela aeronave para pousos e decolagem não é pertinente para esse tipo de operação. A operação em áreas selecionadas para pouso ocasional de helicópteros em locais não homologados ou registrados como aeródromos e helipontos será permitida sob total responsabilidade do operador, desde que não exista proibições de sua utilização, sendo oportuno frisar que tal inserção não encontra respaldo, uma vez que é um conjunto de residências e comércio, não havendo permissão para pouso de helicóptero naquele local. Então, nesse local é terminante proibido. Aonde não é proibido que o piloto for pousar, a responsabilidade é totalmente dele. Ah, mas ele pediu licença à torre. Tá bem, ele pediu licença à torre deu, mas a responsabilidade é dele. Nesse local aqui é totalmente proibido. Então, Nido, pelo que você está lendo aí, seria então proibido também se pousar no pátio lá do batalhão também, da Polícia Militar também. E no campo do Friburguense. Também é. O fato da torre de... Isso que eu acabei de colocar agora. O fato da torre de controle fornecer as instruções necessárias para a realização da operação não caracteriza que o local seja objeto de pouso e decolagem, sendo que as informações são fornecidas quando solicitada, objetivando a realização de uma operação com a maior margem de segurança. No meu entendimento, fica configurado o ato infracional à aterrissagem e decolagem desse helicóptero, descumprindo a legislação em vigor, havendo a necessidade de efetuar a denúncia por escrito para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, com anotação das características da aeronave, data, horário e local. Então, o que tem que ser feito, seu Carlos? A aeronave voltou ali, aterrissou ali, vai lá, anota o horário, anota o dia, anota, está escrito lá na aeronave, o prefixo, aquela coisa toda, na aeronave, anota aquilo tudo e a gente entra em contato com a ANAC, faz a denúncia, a ANAC instaura um procedimento administrativo, um inquérito e vai apurar. E a empresa responsável, todo mundo vai ser punido. Está aqui, eu trouxe um aqui. Legal tirar muito uma grande. Foto também, tá né? Aqui. Não, se puder tirar foto, melhor ainda. Porque aí também foto, né? Melhor ainda tirando a foto, aí junta tudo. Porque isso aqui, pela lei e pelas colocações, é altamente proibido e a punição é bem severa. Agora, é aquilo que eu sempre digo, precisa que as pessoas denunciem. Não adianta você ver, achar que está errado e não faz a denúncia. Faz uma foto, anota tudo e faz a denúncia. E deixa que o órgão competente, e a gente fica tomando conta se o órgão competente está tomando as providências. A gente cabe a denúncia. E todo mundo tem que denunciar, minha gente. Acabou isso. Eu não denuncio que eu fico com medo. Tem que ter medo de mais nada. A gente tem que usar os nossos direitos. E os nossos direitos é a denúncia. Para isso nós vivemos numa democracia, entre aspas, entendeu? Mas ainda podemos falar, ainda podemos dizer as coisas. E podemos e devemos e temos a obrigação de denunciar. Bom, essas cartas que eu vejo na Voz da Serra, eu trouxe mais uma aqui essa semana que eu achei interessantíssima. Essa carta foi publicada no dia 6 de agosto, com o título Teleférico. Aí diz a carta: na coluna máximo sobre o teleférico tenho a acrescentar: estive em visita ao local no último domingo e, apesar de muitos aspectos positivos, falta muito para o ponto turístico estar em total condição de uso. Pequenos detalhes, como a presença da Guarda Municipal organizando e protegendo os turistas, bem como a presença de garis dando manutenção nas lixeiras que estavam jogando lixo para fora. Com relação ao equipamento turístico, depois de tanto tempo parado, fiquei admirado com a falta de limpeza nos banheiros, que não tinha água nem papel, bem como todo o local que está com aspecto de abandono.
Tentei almoçar no restaurante e não consegui, assim como muitos turistas, pois o atendimento era péssimo. Vale ainda ressaltar que no caminho do teleférico está surgindo uma favela escondida no meio da mata. Olha aqui, ó, uma denúncia importante. Vale ainda ressaltar que no caminho do teleférico está surgindo uma favela escondida no meio da mata. Espero voltar ao local outra vez e penso que as autoridades e a empresa do teleférico devem tomar as providências neste que é o mais lindo cartão postal de Nova Friburgo. Essa carta foi assinada pelo senhor Francisco Martins, publicada no jornal A Voz da Serra, do dia 6 de agosto agora de 2014. Importante essa carta e importante essa denúncia aqui. Bom, eu trouxe aqui para mostrar aos nossos telespectadores as coisas que a gente vê em Nova Friburgo. Eu não sei porque que a gente vê e o governo não vê. Eu não sei porque que a gente vê e a Câmara não vê. Eu não sei porque que a gente vê e os órgãos fiscalizadores não vê, doutora Tábua. Olha aqui. Eu tenho uma conta de luz aqui que venceu no dia 11 de agosto. R$ 70,54. Essa conta de luz traz as seguintes colocações. Apresentação da conta, dia 30/6. Data prevista da próxima leitura, 30/7/2014, 30 de julho. E o vencimento dessa conta, 11 de agosto de 2014. Ora, se a leitura é 30/7 e a apresentação foi 30/6, não tinha lido ainda, que diz que a data prevista para a próxima leitura é 30/7, a apresentação da conta foi 30/6 e o vencimento foi 11 de agosto. Ué, botaram um valor com vencimento para agosto sem ter feito a leitura no dia 30/7. Isso aí. Ué, como é que é isso, doutora? Como é que funciona Coisas aí? da famigerada Energisa. Da mesma residência, outra conta. Apresentação, 30/7. Data prevista na próxima leitura, 29/8. Vencimento, 11/9. Vai vencer ainda em 11 de setembro. Nós estamos em 12 de agosto. 12 de agosto. Falta um mês para vencer, doutora. R$ 82,12. Se a data prevista para a próxima leitura é 29 de agosto, nós estamos no dia 12, como é que já tem o valor para a pessoa pagar no dia 11 de setembro? Pois é. Hoje eu tive com uma conta, até a conta da minha mãe, referente ao mês de agosto, ao que ela gastou ao mês de agosto. Já está lá, a conta chegou hoje. E o vencimento da conta é dia 23 de setembro. Bom, isso aqui, doutora Tabata, tem que se fazer alguma coisa por isso. Tem que se denunciar, tem que se orientar as pessoas para não pagarem essa... Ministério Público. Tem que orientar as pessoas para ir ao Ministério Público. Isso aqui tem que ser denunciado. Isso aqui é uma coisa absurda, gente. Porque assim... Eles estão dando um valor de uma conta que você ainda não gastou. Gente, você não gastou. Se a leitura vai ser dia 29 de agosto, nós estamos no dia 12 de agosto, o vencimento da conta é 11 de setembro, você ainda não gastou. Como é que eles já estão te cobrando R$ 82,12 por essa conta? Como é que eles cobraram R$ 70,50 no mês passado pela conta, se ainda não gastou, meu Deus? Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo dos absurdos que ninguém vê, né, nessa cidade. Eu não sei, eu às vezes fico tão assim, aborrecido com essas coisas, que eu vejo até crime nisso aqui, doutora Tábua. O que a senhora acha? Nedo, as empresas, elas têm o prazo de enviarem as correspondências, as cobranças, né, de conta de luz, água, telefone, até 10 dias antes do vencimento. Quer dizer, se essa conta vence dia 11, eles teriam que enviar essa conta até o dia 1º do mês. O que acontece? Eles estão enviando com mais de um mês de antecedência. E se você... O que está acontecendo? E se você recebeu hoje, a conta só vence dia 11 de setembro. Quando chegar dia 11 de setembro, se você não pagar, eles vão lá no dia 12 e cortam.
E eles não podem cortar, porque o certo é você ter de 15 a 30 dias até o vencimento da próxima conta para pagar aquela. Mas eles alegam o quê? Que você recebeu a conta com determinada antecedência, que você tinha que se preparar. Está errado? Tá. Enviar a conta com tanta antecedência? Está errado. Está errado cortar a luz no dia seguinte porque você recebeu a conta com tanta antecedência? Tá sim. Agora, quem vai fiscalizar? O Ministério Público é quem tem que fiscalizar. Como que tem que fiscalizar? Ele precisa de uma denúncia? Não, ele não é poder judiciário para ele ser provocado a fiscalizar. Mas, como ele é um órgão assoberbado de funções, infelizmente a gente tem que ir lá e botar ali o preto no branco, que a gente fala, botar no papelzinho, ir lá na tutela coletiva, na promotoria de tutela coletiva, protocolar uma petição e pedir providências do Ministério Público com relação a isso, entendeu? Que é o Ministério Público, é quem tem que cobrar, é a Câmara de Vereadores quem tem que cobrar, e eles não cobram. Aí vem, com a cara mais lavada desse mundo, pedir voto para deputado. Se nem vereador ele está sendo, quanto mais deputado. Doutora Tabata, a senhora falou o que está errado, o que está errado. Para mim, o mais grave disso é o valor da cobrança sem você ter gasto. Eles estão fazendo uma estimativa. Não, mas não existe. Não existe. Eu viajo, eu fecho a minha casa, viajo. E aí ele faz por estimativa que eu gastei R$100 de luz. É lógico. Não existe cobrança fora que estimativa. A luz teve aumento, né? O maior crime que está aqui nessa conta não é nem de cortar no dia seguinte, nem de mandar antecipado, é cobrar aquilo que eu não usei, que eu não gastei, gente. Esse é que está aí, é que está o crime. E existem casos, Nido, que estão se cobrando 2 vezes. A pessoa está recebendo 2 contas, com vencimento no mesmo mês. Bom, uma no início e outra no final. Eu quero agradecer a participação do senhor Demerval de Duas Pedras, e ele colocou para mim: parabéns, Niedo e doutora Tabata. Niedo, como sempre, estou aqui assistindo o seu programa. Niedo, vocês fazem parte da vida da nossa cidade, pensando sempre no bem-estar dos mais humildes. Demerval Barbosa Moreira. Obrigado, Demerval, pela sua participação, e nós estamos aqui realmente sempre fazendo esse trabalho, tentando ajudar de alguma maneira. Muito obrigado aí por ter participado aqui do nosso programa. Senhor Oswaldo de Duas Pedras, obrigado pela participação. Parabéns, acima de tudo, pela coragem de vocês. Niedo, o programa anterior, você leu no seu programa a defesa do senhor Wilson, funcionário da postura. Ele disse que não trata ninguém mal e que estão lá para tentar sempre ajudar. Mas não é bem assim. Amigo, além de todas as grosserias que eles fazem com as pessoas, ainda aceito subornos. Ninguém me falou não, Niedo. Eu vi eles acharcarem um vendedor de abacaxi na subida do Hospital São Lucas. O rapaz estava parado para receber uma nota na mercearia e eles apanharam mais de 200 abacaxis dentro da carroceria do carro, sem que ninguém estivesse no carro. Foi subtração da mercadoria. Niedo e doutora Taba são funcionários sem o mínimo de capacidade para exercer a profissão. Está aqui, ó. Gente, que a colocação absurdo. do seu Oswaldo de Duas Pedras. Senhor Carlos Henrique do Catarcione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, só em pensar que daqui a alguns dias nós vamos ter que aturar novamente aquele monte de cara de pau na televisão, falando mentira e debochando e ironizando da cara do povo, eu fico apavorado em saber que a maioria que estão ali falando que vão fazer maravilhas pelo povo não passam de pessoas inescrupulosas e sem interesse nenhum em ver o bem-estar do povo. Niedo, eu te admiro muito por tudo que você faz pelo povo e vejo quando você fala que detesta político. Eu e minha mulher vibramos aqui em casa como se fosse um gol do meu time. Obrigado, seu Carlos, aí pela sua participação. Niedo, só uma solução para o seu Carlos. Seu Carlos, põe aqui na Focus, na hora do propaganda eleitoral. Com certeza vai ter um programa muito mais interessante do que as barbaridades da propaganda política. Senhor Camilo,
Camilo, de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns, Niedo, pelo programa. Eu queria felicitar o doutor Márcio e a doutora Taba pela passagem ontem do Dia dos Advogados. Existem muitos profissionais sérios iguais ao doutor Márcio e a doutora Taba, mas infelizmente a classe já está cheia de pilantras. A ausência do doutor Márcio no programa é muito sentida e ele não vai sair do programa. Não vai sair não. Hoje é que ele não pôde vir. Obrigado, seu Camilo, pela lembrança. Dona Cleia do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, desde a tragédia que os políticos prometem resolver os problemas da rua Fernando Enes, que está caindo e até hoje nada. Ainda bem que eu tenho opções de votar em candidato de fora. Obrigado, dona Cleia. Dona Elisa do Prado, parabéns pelo programa. Niedo, eu adoro o seu programa, principalmente quando a doutora Tapta fala do cantinho do idoso. Niedo, o nosso país ainda não aprendeu a respeitar os idosos. Nos países mais desenvolvidos, a mão de obra das pessoas de mais idade são muito valorizadas. Senhor Jairo Calebre, do Vale dos Pinheiros, obrigado pela sua participação. Niedo, venho mais uma vez parabenizá-lo pelo programa, em defesa do consumidor. Niedo, mais uma vez venho aqui clamar para os órgãos competentes, no sentido de, pelo menos, taparem os buracos que se multiplicam nas ruas do Vale dos Pinheiros. É impressionante o descaso das autoridades com as ruas do nosso bairro, que dizem ser um bairro nobre. Aí me pergunto, se o bairro dito nobre está assim largado, o que dirá de outros que não o são? Friburguenses, fiquem alerta, temos que aprender a exigir nossos direitos. A rua é o nosso lugar, pois nós ainda estamos numa democracia. Acorda, Friburgo. Obrigado, seu Jairo, pela sua participação. Senhor Pablo e João da Chácara do Paraíso, obrigado pela participação dos senhores. Niedo, o que você acha da aprovação para que a Guarda Municipal use armas? Você não acha, Niedo, que é demasiadamente perigoso? Você colocou arma nas mãos de pessoas despreparadas? Bololito, seu amigo. João, eu acho terminantemente perigoso. Eu acho que esses caras vão fazer é uma loucura, porque usar a arma não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E eles não têm nenhum tipo de formação. A polícia militar, que tem muito mais formação que esses guardas municipais, não sabem usar arma. A gente assiste aí todo dia, toda hora, eles matando todo mundo, atirando em todo mundo, dando tiro quando não precisa dar tiro. A arma não foi feita para você estar atirando a esmo. A arma tem que saber usar. Tem que ser um profissional para usar a arma. É uma loucura se eles fizerem isso. Doutora Taba, fica à vontade. Bolô, olha só, a Guarda Municipal, não só em Nova Friburgo, mas em qualquer cidade do país, ela tem a função de uma polícia ostensiva. O que é isso? Ela tem a função de proteger. Proteger o quê? Proteger o patrimônio público. Para proteger o patrimônio público, você não precisa atirar, você não precisa prender, você não precisa de fazer nada. Por isso, uma polícia ostensiva, poder de polícia ostensiva, poder de proteger. Quem tem que usar arma é a polícia militar, que tem a obrigação de defender, de prender, e a polícia civil. A Guarda Municipal, ela não tem o direito de usar arma, não. Se alguém denunciar isso, com certeza esse decreto ele vai cair, porque ele vai ser considerado inconstitucional. Senhor Ricardo de Olaria, obrigado pela participação. Niedo, doutora Tabata, gostaria que falassem mais uma vez se é legítimo as lojas e comércio em geral colocarem preços em suas mercadorias, tipo R$ 1,99 ou R$ 5,99, e assim por diante, pois haja vista que não existe mais moedas de 1 centavo em circulação. O que nós, consumidores, podemos fazer quanto a este respeito? Devemos exigir o troco? Por favor, esclareçam esse fato mais uma vez. Obrigado. No meu esclarecimento, tem que exigir 1 centavo. Não tem 1 centavo, devolve 5 centavos. Porque não existe moeda de 1 centavo. Mas se não existe moeda de 1 centavo, eles não podem botar um preço de 1,99 e 5,99. E o pior é que o governo permite isso. Mas
exige o seu troco, ele lhe dá 5 centavos. Mas se não quiser dar, chama o PROCON, chama a polícia, faz um escândalo que no instante vai aparecer o troco, né, doutora Otávio? O que é senhora acha? É realmente isso, Nido. Quando as lojas de R$ 1,99, elas tiveram esse boom, foi na época da criação do real e das moedinhas de 1 centavo. Hoje em dia, pela ausência das moedas de 1 centavo, o que acontece? O preço está lá, R$ 1,99. Você tem que fazer a aproximação do valor em favor do consumidor. E é exatamente isso que o Niedo disse. É R$ 1,99. Eu não tenho 1 centavo de troco para te dar, bala eu também não quero. Eu quero meus 5 centavos de volta. Porque na hora de pagar, eu não vou pagar com bala. Você vai aceitar a bala? Não vai. Então também o senhor não pode me dar o troco. Não tem moeda de 1 centavo? Arredonda para R$ 1,95 para R$ 5,95. É isso que a lei manda. O senhor Roberto de Olaria, obrigado pela participação, ele colocou aqui, Niedo, a companhia já está sabendo do valor antecipado, mais uma que o povo tem que saber, a companhia tem bola de cristal. Isso aí, é verdade. Olha, gente, isso é um crime, isso aqui eu fico indignado com isso, alguém tem que tomar uma providência. Nós vamos denunciar isso, né, doutora Tama? Vamos denunciar. Senhor Joel Saipa, de Duas Pedras, obrigado, Jael Saipa, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a rua São Pedro tem uma água correndo dia e noite pela rua fora. Isso, 1 hora, vai destruir tudo. Eles não fazem nada. Você tem que vir aqui fazer uma reportagem. Temos diversos problemas, Niedo. Eu vou marcar com você, eu vou aí fazer essa reportagem para a gente mostrar aqui aos nossos telespectadores. Dona Mara do Jardim Califórnia, parabéns pelo programa. Obrigado, Dona Mara. Niedo, eu queria perguntar à doutora Tabata, eu estive com ela no fórum e perguntei a ela por que o juiz me deu o direito de receber o aluguel social por 2 anos. E mesmo o juiz me dando o direito de receber, está parado no Ministério Público. Eu queria saber da doutora Tabata se mesmo o juiz me dando razão e me concedendo o direito de receber o aluguel social por 2 anos, eu não consigo receber. E se isso pode, Niedo, o juiz mandar me pagar e o processo ficar parado no Ministério Público. Aí, doutora. Dona Mara, o que acontece? O aluguel social, ele envolve o Ministério Público. O Ministério Público ele tem que intervir nos feitos. O juiz deu a decisão, tem que passar para o Ministério Público tomar ciência. Só que o processo ele tem um prazo para ficar no Ministério Público. Vamos dizer que seria de 15 dias, mas na realidade ele fica de 15 a 40, de 15 a 30, 45, 50, 60 dias no Ministério Público. Ele vai de acordo com a morosidade, né, em se ver o processo. O que a senhora tem que fazer? Procurar ou o seu advogado ou a defensoria, quem estiver assistindo a senhora, comunicar tal fato e pedir para que ele peticione o juiz, para que ele despache com o juiz e que ele exija o processo de volta e que faça-se cumprir a sentença do juiz executando a mesma. Por quê? Porque a senhora teve um prejuízo, um transtorno com a tragédia de 2011, perdeu seu imóvel ou está com ele interditado, e o aluguel social é para ajudar a senhora a pagar um novo aluguel, já que a senhora ainda não foi contemplada com a casa. Então, quer dizer, o processo está seguindo o trâmite dele, mas se você não correr atrás, não pedir o advogado ou a defensoria para impulsionar o juiz a pedir o processo de volta, isso vai ficar lá, até o Ministério Público desocupar. Infelizmente, o Ministério Público anda tão assoberbado quanto a defensoria e quanto o próprio juiz. Senhor Altair de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, parabéns pelo trabalho de vocês. Niedo e doutora Taba, como são covardes essas pessoas que administram o nosso país. São 40 milhões de aposentados que, quando mais precisam de ter um rendimento digno para poder viver com dignidade, é a hora que os governantes tiram todo o seu poder aquisitivo. Minha mãe está com 83 anos e é pensionista do meu pai. Há quase 20 anos.
Quando meu pai faleceu, ela ficou recebendo quase 3 salários mínimos. Hoje, quando mais precisa, recebe sem um centavo a mais, apenas um salário mínimo. Que covardia, mas é uma covardia, né? Infelizmente, né? É aquela correção que a correção do salário mínimo, ela é um índice, e para quem recebe um pouco mais que o salário mínimo, é um índice inferior. Então, o que vai acontecendo? Conforme vão acontecendo as correções durante os anos, a pessoa acaba, como a sua mãe, de 3 salários cair para 1. O senhor, através da sua mãe, se for interesse, pode procurar um advogado, a Defensoria Pública, e intentar um processo contra o INSS para tentar reaver, né? Revisar essa pensão, essa situação, para ver se a gente chega a alguma coisa. Senhor João e Dona Vânia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu e minha esposa somos fiéis telespectadores do seu programa e adoramos quando a doutora Tábata fala dos problemas dos idosos, porque eu tenho 81 anos e minha esposa tem 78 anos. Por isso, estamos atentos a todos os problemas dos idosos. Niedo, qual é a verdadeira lei dos planos de saúde? É verdade que os reajustes não podem acontecer até a pessoa completar os 59 anos e depois dessa idade a pessoa não pode mais sofrer aumento no seu plano? Doutora Tábata. Seu João. Seu João, eu trouxe a situação dos planos de saúde há alguns programas atrás. O que acontece? Quando a pessoa completa 59 anos, ela muda de faixa etária no plano de saúde. Então, o plano, se o senhor já tem esse plano há algum tempo, ele não pode sofrer aquele boom que se tem quando se muda de faixa etária, quando se passa dos 60 anos. Tá? Assim como também ele não pode receber o aumento da mudança da faixa etária e o aumento anual do plano de saúde. Tem que ser um aumento só. Tá? Se for do interesse do senhor, eu posso trazer novamente daqui um próximo programa, de novo essa reportagem dos planos de saúde. Vamos trazer para esclarecer o seu João, deixa separado. Deixa aí. Né? Aí Dona Rosânia Mota, do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, aproveitando a passagem, quero parabenizar os competentes e honestos, mas queria perguntar a você, Niedo, e a doutora Tábata, o que eu devo fazer com um advogado que me representou numa causa durante 14 anos e depois de levar pau por incompetência, me devolveu a causa. O que eu faço com esse imitador de advogado? Doutora Tábata, por gentileza. Essa criatura só me deixa em uns lençóis. Dona Rosânia, o que a senhora pode fazer? A senhora pode procurar a OAB de Nova Friburgo e entrar com uma representação contra esse advogado. O que vai acontecer? A OAB vai formar um processo administrativo e essa pessoa vai ser chamada lá para se justificar, assim como a senhora vai ser também chamada a se pronunciar perante o presidente e o Conselho de Ética da OAB. E depois a senhora vai aguardar a decisão da OAB, se eles vão dar alguma multa ou se eles vão dar alguma sanção disciplinar para esse advogado. Senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela participação. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Niedo, eu moro num lugar que é o nervo exposto do nosso trânsito. É para o bairro de Olaria, é para o Rio de Janeiro, Muri, Ponte da Saudade, Catacione, Varginha, etc, etc. E as autoridades não fazem nada. O trânsito no Paissandu é infernal. A estrada do contorno não vai sair nunca. A estrada do contorno, meu amigo, é igual às águas do Nordeste. Eles usam para ganhar a eleição. Entendeu? Agora, em Friburgo, além de usar a estrada do contorno, eles estão usando agora o Hospital do Câncer. Inventaram agora o tal do Hospital do Câncer, que é outro também que não vai sair nunca. Top de linha, melhor do que o INCA. Top de linha. Diz que vai sair o Hospital do Câncer top de linha. Eles são muito cara de pau e mentirosos.
Senhor Fernando de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, parabéns a todos os advogados que dignificam essa nobre profissão. Aqueles que são maus profissionais, a gente nem toma conhecimento. Eu queria fazer uma observação. Você, Niedo, pode não ser formado, mas sem querer fazer média, você é melhor do que muitos advogados que andam por aí. Obrigado, seu Fernando. Dona Marina do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Niedo, a nossa cidade está empobrecida. Não temos indústrias novas, não temos incentivos fiscais para a instalação de novas empresas em nossa cidade. Uma cidade que já foi industrial, hoje vive do comércio e como não tem indústrias para municiar o comércio está falido. Como bem disse no último programa o doutor Márcio, que não adianta pressionar os devedores, porque Friburgo vive uma situação de escassez financeira. Friburgo hoje está no ranking do Estado como uma das piores cidades em crescimento. É verdade, perfeito, uma das piores cidades em crescimento, Nova Friburgo. Infelizmente, nós temos, dona Marina, aqui dizer isso, né? E os preços lá no alto. É verdade. Dona Celina, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo e doutora Tabla, eu moro no bairro do Cordoeira e fico revoltada quando vejo o descaso que as autoridades têm com as comunidades carentes. Nós estamos próximos do centro, mas somos totalmente desprotegidos. Só falam que aqui só tem tráfico, viciados, etc, etc. Tem a maioria de gente boa, gente ruim, são os políticos que nos iludem e depois desaparecem. Perfeita a colocação da dona Celina. Senhor Marcos do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu vendo você receber um telefonema do nosso querido Demerval Barbosa Moreira, fiquei aqui pensando quanta injustiça foi cometida com esse rapaz. Ele é puro, humano e solidário e muitas outras qualidades, mas por puro interesse montaram uma CPI que os vereadores Edson Flávio Pierre e o atual candidato a deputado estadual, que eu não posso dizer o nome, induziram a justiça. Mais cedo ou mais tarde, a justiça há de se fazer. É verdade, né? Verdade. O último do coisa eu não pude dizer o nome porque ele é candidato e a lei me proíbe dizer o nome de candidato. Senhor Haroldo de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, toda época de política é a mesma coisa. A cara de pau dos candidatos é de dar nojo. Eles prometem tudo, Hospital do Câncer, construção de colégio e tal da estrada do contorno. Friburgo está insuportável aguentar o trânsito de caminhões pesados dentro da cidade, indo e vindo. São mais de 1000 caminhões dentro da cidade. Não tem cidade que aguente isso. Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Cachoeiras de Macacu e muitas outras cidades que perto de Friburgo são insignificantes, só não são insignificantes em relação aos nossos políticos. Friburgo, Niedo, tem produzido uma safra de políticos da pior qualidade. É verdade. A colocação do senhor Haroldo, né, doutora? E todas essas cidades que o senhor Haroldo citou, Niedo, se você parar para pensar, os caminhões passam por fora. Até Cachoeiras de Macacu se fez aquela pista por fora. Passa por cima, não passa no centro, não passa no centro passa por da baixo, cidade. Por cima, é. Só Nova Friburgo que nem o indivíduo passa ali por dentro. Dona Sueli de Conselheira, obrigado, dona Sueli, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Niedo, tudo que o telespectador Oswaldo narrou para você é a pura realidade. Eles acharcam os vendedores ambulantes, tomando todas as mercadorias, e essas mercadorias desaparecem sem nunca chegar ao depósito da prefeitura. Tem uma pessoa que trabalha com o senhor Wilson já há muito tempo, que se chama Silma, que não existe mais arrogante. Ela e o senhor Wilson, que são unha e carne, não sabem tratar bem a ninguém. Eles parecem polícia de tão arrogantes. Aí, ó.
O senhor Wilson foi lá, conversou comigo, né, me explicou, eu vim aqui, contei, mas as pessoas... É o caso as do pessoas, agente de trânsito que eu falei. Né? As pessoas continuam ainda denunciando. Então, tudo bem. Aqui no programa não tem veto. Chegou aqui, eu leio, né, doutora? É verdade, eu queria que e todo mundo sabe disso. Agora, se alguém quiser vir aqui, quiser fazer uma entrevista, quiser me procurar para conversar, nós estamos às ordens. Na Argentina, Cristina Kirchner ameaça processar a Corte de Haia e os fundos abutres e pede a destituição de Dan Polak, mediador da dívida argentina pela Corte de Nova York. Olha, escuta essa. Ela doutora. é espetacular. Ela é espetacular. Na Venezuela, Nicolás Maduro manda prender jornalistas críticos de seu governo e pressiona o jornal El Universal a demitir colunistas opositores ao chavismo. No Brasil, Lula exige a demissão da analista de banco que ousou relacionar a queda de Dilma nas pesquisas às melhoras nas taxas de câmbio e nos resultados da Bolsa de Valores. A situação econômica nos 3 países não vai bem, mas seus governantes insistem em atribuir aos termômetros a culpa pela febre. A presidente Dilma chama rotineiramente os que constatam a trágica situação social e econômica do país de pessimistas, mas sem contestar de modo positivo e coerente, tampouco sem citações estatísticas. Cristina Kirchner usa artifícios similares para maquiar a lamentável situação argentina, e ambas utilizam seus ministros da Fazenda para manifestações sobre a economia, que não se sustentam. É mesmo. É verdade. Igualzinho, né, doutora? É igualzinho. As pessoas têm que prestar atenção nessas coisas, porque é igualzinho. Por que o Brasil é obrigado a votar? Alguém sabe por que no Brasil é obrigado a votar? É possível que um direito... Olha que importante isso, doutora Tabata. É possível que um direito se converta em um dever. Que alguém possa ser castigado com sanções em uma democracia por não querer exercer um direito. O direito é meu, eu exerço se quiser. É um direito meu de exercer ou de não exercer. Concorda? Com certeza. Com certeza? Tá. O direito do voto a todos os cidadãos, homens ou mulheres, ilustrados ou analfabetos, foi uma das maiores conquistas das democracias liberais. Todos, sem distinção de sexo ou posição social, têm o direito de poder participar na vida política através do voto ou permite eleger os representantes da vida pública. Ou não, que permite eleger os representantes da vida pública. Isso não significa, no entanto, que deva ser obrigatório, nem que deva receber algum castigo quem deixar de usar esse direito. Sobretudo porque não foi provado que o voto obrigatório melhore as democracias do mundo, nem que aumente nelas a participação cidadã nas eleições. A maior ou menor participação depende, sobretudo, do interesse ou desinteresse que os cidadãos demonstrem em cada eleição. Inclusive, o voto chamado antipolítica, como exemplo, o nulo ou em branco, não significa um voto contra a democracia ou contra a legítima Constituição do país. Pode indicar simplesmente uma forma de descontentamento com o modo de governar dos políticos eleitos. O voto obrigatório é uma maneira desesperada de tentar que os apáticos votem. Mas se a política é incapaz de seduzi-los pela via das ideias, para que obrigá-los a participar em um sistema incapaz de ser representativo e participativo? A resistência dos políticos brasileiros ao voto facultativo, ao contrário da grande maioria dos países do mundo, poderia levar a pensar que, mais que a defesa de um direito, trata-se de interesses inconfessáveis, que pouco tem a ver com a defesa dos valores da verdadeira democracia. Porra, isso é um direito. Direito eu uso se quiser, eu não sou obrigado a usar lógico. O meu direito. Não é, eu não iria usar nunca. Não é? E eu também não. Mas eu agora também já não uso mais, porque pela minha idade eu não preciso ir lá, graças a Deus, né? É melhor não ir lá do que ir lá e não votar. Mas
mas muita gente tem que ir. Alguma coisa vai acontecer nesse país, doutora Tauba, não tenha dúvida. Tudo isso que a gente coloca aqui, e muito mais coisa que tem que por trás disso tudo, que a gente nem toma conhecimento, é triste. Senhor Henrique do Catarcione, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você falando do crescimento negativo de Nova Friburgo, eu queria passar um dado para você. Friburgo está em 85º lugar em estagnação financeira no estado. Só estamos na frente de 7 cidadezinhas. Que pobreza. Olha que dado importante que o senhor Henrique passou aqui para o nosso programa e para aqui para os nossos telespectadores. O 85º é o 85, né? 85. Lá perto do 100, né? Coitadinho de Nova Friburgo. Senhor Ronaldo do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esse telespectador está correto ao afirmar que você, para ser advogado, só falta diploma. Você é o advogado do povo. Não é bem advogado, é o rábula, né, doutora? Minha gente, a gente vê aí as doações, né? Uma empresa dá 1 milhão, a outra dá 5 milhões, a outra dá não sei quantos milhões. Doações para político, né? Doações. Políticos não veem conflito em receber apoio de fornecedores. Gostaria de saber por que uma empresa doa 1 milhão para a campanha de um candidato a presidente da República. Eu gostaria de saber o porquê disso. Por que uma construtora doa milhões? E quanto eles doam para o INCA? Nada. Ninguém doa nada para o INCA. As pessoas estão morrendo de câncer, né? E falta tudo lá no INCA, né? Bom, o Supremo Tribunal Federal resolveu recentemente sobrepor-se à legislação eleitoral, decidindo pela proibição da doação de dinheiro de empresas a candidatos. Eis uma decisão que parece afetar sensatez, mas que não passa de populismo judicial. Criminalizar doações de empresas a candidatos é abrir caminho para a explosão de caixas 2 e de outras formas escusas de financiamento eleitoral, como a utilização de sindicato para esse fim. A medida favorecerá apenas grupos e partidos detentores de tais tecnologias de arrecadação. O problema está claro. Não são as doações em si, mas eventuais objetivos poucos republicanos ocultos. Quando, por exemplo, uma empresa doa 5 milhões a 2 presidenciáveis favoritos e antagônicos, fica evidenciado a intenção de natureza duvidosa, que exclui afinidades ideológicas. Pô, ele é um ou outro, ele dá para os dois? Verdade. Ele joga, ele tá jogando, quem ganhar ele vai levar o dele. Com certeza. Não é verdade? É isso que acontece. É isso que acontece. Então, isso aí excluiu a afinidade ideológica, não tem afinidade nenhuma. Tem um jogo de interesses, né? Uma adequada reforma política proibiria apenas doações a mais de um partido ou de uma coligação e instituiria a quarentena licitatória, vedando a contratação da empresa doadora e de suas controladas pelos governos durante um certo período de tempo. Essa é a forma correta de atacar o problema. Mas aí ninguém vai doar, né? Claro que não. Se acontecer isso, ninguém vai doar. Todo mundo vai ficar sem doação, porque a doação é para pagar em troca depois. Então eles dão a 2, bom, pode ganhar um ou pode ganhar o outro. Eu vou dar para os 2, porque quem ganhar eu estou dentro. Essa é a colocação. Ninguém mais. Eu perdi com aquele candidato que perdeu, eu vou lucrar em dobro. Ninguém é mais. Joga pra perder, ninguém né? é mais idiota, né, doutora Tava? O povo, gente, não é mais idiota como vocês ainda pensam, não. Não é, mas não é mesmo, né? Por exemplo, a Dilma transforma a Granja Spinelli, a Granja do Torto, em hospedaria de ditadores comunistas e vira alvo da oposição. Olha só, gente, olha. Problema à vista, a decisão equivocada e atabalhoada da presidente Dilma Vama Rousseff, ela tem um Vama ainda, sabia? Dilma Vama Rousseff, ela não usa esse Vana Rousseff. De hospedar na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência, o ditador cubano Raul Castro,
deve movimentar a política nacional nos próximos dias e provocar estragos em sua campanha rumo à reeleição. Que coisa boa! Que Dilma e 9 entre 10 petistas são alucinados por truculentos totalitaristas, todos sabem. Mas é inadmissível que o dinheiro do contribuinte seja utilizado para custear a hospedagem de fascinorosos como Raul Castro, que durante décadas ajudou o irmão, o igualmente criminoso Fidel, a comandar a ilha carabinhenha com mão de ferro. Com o acirramento da crise em Cuba, Raul e Fidel passaram a apontar uma fantasiosa flexibilização na direção da democracia. Mas esse movimento não passa de conversa mole, embalada por desespero. Raul Castro está no Brasil para o encontro da comunidade dos estados latino-americanos e carabenhos. O líder dos democratas na Câmara dos Deputados, isso eu não vou ler, porque eu não vou perder tempo de ler para essa gente. Mas se os senhores verem, o senhor não vou perder tempo de ler troço de deputado. Né? Político, para mim, estou longe dessa gente. Então, os senhores verem o absurdo, cara. A Dilma botou o cara lá na nossa casa, gente. Um comunista, né? E aí, essa gente é o que essa gente é? O que essa gente quer fazer do Brasil, meu? Será que esse povo ainda não atinou para isso? Ainda não viu tudo isso que se coloca, que se mostra e que está no dia a dia na imprensa? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que esse povo não pode errar nessa eleição mais, mas não pode mesmo, porque se errar nessa eleição é o caos do país, né, doutora? Nedo, por falando em Cuba, eu lembrei dos médicos cubanos que vieram para Friburgo. Não sei onde estão, não. Eu soube que 2 estão atendendo no posto de saúde, acho que é Tunei, Caçuga, o posto de saúde do Cordoeira. Os outros, ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe o que estão fazendo da vida. Bom, dona Claudina de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, falar da postura é um órgão que não funciona. Aliás, funciona quando há interesse deles. No final de semana, você pode ligar 1000 vezes para a postura, reclamando de som alto, te perturbando, e eles não te dão a mínima. Outro órgão que também é comandado pelo coronel Udice, que não funciona, é a Altran. São agentes despreparados, arrogantes, arbitrários e etc. O agente Loubach, eu vi, ninguém falou, não. Estava rebocando um carro com uma senhora dentro do carro, porque ela, por alguns minutos, parou na carga e descarga. Enquanto isso, um caminhão estava descarregando, fora de hora, estacionado tranquilamente. Tá vendo? Obrigado, dona Claudina, pela sua participação. Bom, 200 milhões de brasileiros não podem desistir, esquecer do futuro. Isso não combina com a nossa índole. Somos a maior e mais rica nação da América do Sul e estamos entregues a interesses políticos destrutivos que vêm deixando marcas negativas demais. Ainda tenho esperança, não em Salvador da pátria, isso não existe, mas na nossa sociedade produtiva, numa educação e numa qualificação de qualidade, em um futuro que seja de ganhos e não de perdas. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, Nedo, eu vou deixar um grande abraço para os pais, né, que assistem o nosso programa. Um abraço atrasado em virtude da comemoração do seu dia, domingo que passou. Também um grande abraço para todos os nobres colegas advogados que militam em prol da justiça, apesar dos juízes, como disse aquela primeira carta que você disse, apesar de existir no Brasil afora os juízes vendilhões, mas que, independente disso, estão ali em prol da população. E, assim, quem está de fora não sabe o quão é prazeroso você fazer um processo, você dedicar um processo para defender a parte que você está assistindo, e quando chega na audiência você ter aquele processo julgado a seu favor. Você não sabe o quanto é gratificante ver o seu cliente sair dali sorrindo e te agradecendo pelo que você fez. Então, aos novos colegas, um grande abraço.
Ao seu Antônio de Muri, foi muito bom rever o senhor e estou de olho no senhor e na sua saúde, hein? Eu vou desejar a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu queria agradecer as pessoas que participaram do programa aqui, entrando em contato conosco pelo telefone, trazendo as informações. Essa ajuda das telefonemas é importantíssima para o nosso programa, que nos ajuda muito, muita coisa que, né, para a gente abranger isso tudo é um pouco complicado. Mas eu quero agradecer essas pessoas que assistem o nosso programa, que nos parabenizam pelas ruas de Nova Friburgo e que nos mantêm informados que sem essa ajuda, realmente, a gente seria bem mais difícil fazer esse programa. Agradecer aqui, como eu agradeço sempre de coração, a TV Focus, o Jário, a Carminha, essa técnica maravilhosa, que me fazem às terças-feiras entrarem na casa dos senhores e levar essas informações. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa, se Deus quiser. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.